Boa tarde. Eu sei que a gente já está no final da apresentação. Eu vou procurar ser bastante objetiva, não vou ser técnica na nossa discussão. Eu tinha preparado um set de slides, mas como eu recebi ontem uma notícia que já está na Comissão de Assuntos Sociais, a discussão do projeto de lei 415, que vê algumas mudanças dentro da Lei Orgânica de Saúde para estabelecimento de limites de custo-efetividade para os processos de discussão aqui no Brasil, no âmbito da Conitec. Em vista dessa discussão que já está eminente e que vai caminhar agora para uma finalização, é mais do que provável que nós tenhamos agora, dentro da Lei Orgânica de Saúde, o estabelecimento, a definição, né, desses limites. Primeira coisa, muito rápida, o que são esses limites? Quando a gente fala de custo-efetividade, né, dentro da avaliação de tecnologias em saúde, é quando a gente avalia a diferença entre dois tratamentos nos termos de efeitos de saúde em relação à diferença de custo que isso vai trazer para o sistema. Tá? E internacionalmente é estabelecido que até um determinado limite de custo adicional pelo resultado adicional de saúde que seja considerado para que seja feita a incorporação dentro do sistema. Isso acontece em outros países e aqui no Brasil também, no âmbito da Conitec. Nós não temos até o momento um limiar definido para o Brasil e esse projeto de lei ele justamente fala na questão de obrigatoriedade de se ter o estabelecimento desse limite. Pensando nisso, como a gente já está falando de algo que está, né, acontecendo, ainda não é definitivo, mas como está já na Comissão de Assuntos Sociais, cabe a gente fazer uma discussão do impacto futuro que isso vai ter, principalmente em relação às doenças raras. Tá? Eu tinha preparado toda uma discussão em relação do que eu vi nos últimos 20 anos acontecendo aí, desde que a gente não tinha nada, né, até a gente ter um projeto de lei e agora a gente tem efetivamente algo que vai caminhar. O que eu posso falar depois de, até fiz a conta ontem, depois de 335 modelos de custo-efetividade que eu desenvolvi com o grupo? Se a gente for falar de doenças raras, a gente tem que discutir bastante, não só o limiar que vai ser aplicado, como também quais são as variáveis, os resultados de saúde que a gente vai incluir nessa avaliação. Não só os resultados de saúde, mas outras todas variáveis que interferem nessa discussão. Já está bem estabelecido na literatura e também nas outras agências que já fazem esse processo de forma separada, que doenças raras exigem um processo muito bem estruturado. Então, o que significa isso? Sim, dá para a gente fazer avaliação de custo-efetividade para doença rara. Tecnicamente, é plenamente possível. A questão é, eu preciso estabelecer de uma forma muito clara e muito significativa para os pacientes e para as doenças quais são os parâmetros que a gente vai utilizar. Isso é uma coisa já sabida pela própria Conitec, até naquela discussão que o Daniel mostrou, que foi um seminário pela internet, a colega lá da Conitec que fez a discussão, ela já mencionou isso, a questão que a gente chama de, na literatura, eles chamam de desfechos substitutos. O que seria um desfecho substituto? Um desfecho objetivo seria aumento de pessoas que curam, diminuição de mortalidade, mas tem aqueles resultados de saúde, né? Que a gente fala o quê? Aumentar a capacidade, vamos pegar aqui da hipertensão pulmonar, eu aumentar a capacidade do paciente caminhar, né? A gente melhorar o desenvolvimento motor de uma criança que tem uma condição que compromete o caminhar dela ou outros desenvolvimentos motores. Imagina o seguinte, a gente está falando, na maior parte das vezes, em tratamentos que não vão aumentar a vida do paciente, mas vão dar para ele dignidade, vão dar para ele condições de ele ser socialmente produtivo, condições de viver e ser um cidadão pleno. Então, quando a gente fala em avaliação de custo-efetividade, qualquer avaliação de tecnologia em saúde com doenças raras, a gente já tem uma estrutura muito bem estabelecida do que a gente precisa. E eu acredito que nós teremos agora, através dessa portaria, dessa lei, da mudança da lei, oportunidade de fazer uma discussão bastante específica em relação a isso. Não pensem que simplesmente a gente vai pegar um número e falar assim, esse é o limiar agora de custo-efetividade, é isso que vai acontecer. A gente já tem literatura mostrando, desculpa citar tanta literatura, gente, mas é que é uma discussão aí já de bastante tempo e a gente quer mostrar que está embasada a discussão, tá? Que se a gente for fixar um limite arbitrariamente, a gente pode errar muito.
e vai prejudicar o paciente, o governo, os fabricantes, vai prejudicar o sistema como um todo. Então, estabelecido isso, e na discussão que vai para a Comissão Social, a discussão justamente, assuntos sociais, perdão, ela fala justamente que vai ter que ser estabelecido um critério de como isso vai acontecer. Então, acho que a gente está dando um passo importante, eu vejo isso como uma oportunidade para a gente melhorar a discussão em todas as doenças, não só em doenças raras, mas principalmente porque a gente realmente percebe que o nosso processo não é plenamente adaptado para a discussão de doenças raras. Nós estamos numa evolução, para quem não tinha, em 1996, a gente não tinha nada. Começou a discutir isso na CEMED para preço. Criou CITEC, CONITEC, agora a ANS também solicita estudos de custo-efetividade nos processos de avaliação. Eu acho que a gente está caminhando, precisamos muito ainda, mas eu acho que isso acaba sendo um fator positivo. Uma coisa que é importante falar é que quando a gente fala das avaliações feitas pela CONITEC, quando a gente avalia os dados públicos, que a gente percebe que a maior parte das vezes a discussão não é em relação a custo-efetividade. A maior parte das vezes a gente tem isso numerado, mais de 80% das vezes a discussão é em relação aos dados clínicos disponíveis. A questão ou da não adequação, ou do nível de evidência, como foi mostrado lá, a questão da avaliação do grade, que vocês viram na apresentação. E outra discussão que é importante, isso a gente tem que realmente discutir para a doença rara, porque o que é desfecho em doença rara significativo? É o que é significativo para o paciente. Então, a exclusão do paciente nessa discussão é um ponto fundamental. E outro aspecto que a gente percebe que mexe muito com a discussão é o que a gente chama de impacto orçamentário. Ok, temos uma boa tecnologia, ela apresenta uma relação dentro dos limites estabelecidos, uma boa custo-efetividade, mas a gente tem um impacto no orçamento, ou seja, quanto vai ter que ser desembolsado para que esse tratamento seja incorporado no sistema, é um valor bastante alto. E a gente percebe que, obviamente, como a gente falou, a doutora Guisa lembrou bastante, né, os recursos são finitos, a gente entende que o recurso é finito. Mas um dado que chama atenção, e a gente até ontem está acontecendo, a ISPOR, esqueci de falar, para quem não conhece, é uma Associação Internacional de Farmaconomia, está presente em mais de 72 países, e eu hoje aqui estou representando o capítulo brasileiro dessa Associação de Técnicos. A gente está no correr do nosso evento, eu não fui ao evento pela primeira vez em 17 anos, porque eu tinha me comprometido com essa discussão aqui, que para mim é fundamental, independente de qualquer coisa técnica ou trabalho. A discussão do paciente para mim é uma coisa muito, muito importante pessoalmente. Mas a gente apresentou ontem, uma das pessoas do nosso grupo apresentou ontem um trabalho, a gente fez uma avaliação pegando todos os PCDTs que estão hoje já estabelecidos, a gente viu qual era a previsão de pacientes, da prevalência, que a gente fala o total de pacientes, ou a incidência, que são números de pacientes novos por ano, que se espera ter a cada ano daquela doença, e a gente comparou isso com os dados disponíveis no DataSUS em relação ao que foi dispensado no componente especializado e estratégico. Fizemos, a partir do PCDT, um cálculo para ter uma estimativa de quantos pacientes nós estaríamos atendendo dentro dessa disposição, o sistema de saúde estaria atendendo. Óbvio que é um cálculo aproximado, porque o sistema ele não permite que a gente acesse dados individualizados dos pacientes, tá bom? Só para... A gente teve que fazer um pouco de inferência de cálculo para chegar nisso. E o que a gente acaba vendo é que, no máximo, 15% do que se espera de pacientes que poderiam ter acesso à droga acabam efetivamente, pelos dados públicos, né, chegando efetivamente a receber. A gente tem uma série de coisas que a gente pode discutir nisso, né? A gente pode discutir a questão do próprio registro de dado, mas usualmente essas medicações de alto custo têm um registro bastante... controlado. A gente pode discutir se o paciente está conseguindo chegar, se o paciente está conseguindo fazer o diagnóstico. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente pode discutir e que poderiam, na hora de a gente discutir custo-efetividade e impacto orçamentário para as doenças raras, poderiam fazer parte da nossa discussão. Olhar para o sistema e procurar essa resposta também dentro do sistema. Como é que hoje esse paciente navega pelo sistema? Nós temos pouquíssimos dados, mas eles não são inexistentes. A gente precisa de bastante, às vezes, boa vontade, envolver todos os participantes, entender o fluxo desses pacientes para que a gente possa ajudar a quem está tomando decisão, ter mais variáveis, ter mais dados para poder tomar uma decisão mais acertada. Um último ponto que eu gostaria de mencionar aqui,
Eu estou controlando o tempo para o Tony não me gongar. Pode então. Pode falar à vontade, eu te devo isso. Ok. E um outro ponto que é muito importante, que nessa discussão que foi agora lá para a Comissão de Assuntos Sociais, fala-se sobre justamente um ponto que é importantíssimo, na verdade para todas as discussões, mas eu acredito pessoalmente que em doenças raras é mais importante ainda. É que, assim, custo-efetividade não é o único nem o último critério que a gente vai utilizar. Ele é um dos dados que nos ajuda, tecnicamente, a entender a relação que existe entre esse benefício adicional de saúde e quanto isso vai custar para o sistema. E quanto vai custar, não entendam só o custo da caixinha. A gente tem que colocar isso, o custo do sistema de saúde para atender esse paciente, para poder tratar eventos adversos, para poder tratar doenças concomitantes, para poder custear o transporte desse paciente, que às vezes o que impede o paciente de ter o medicamento é que ele não consegue simplesmente chegar até lá, né? Então, quando a gente faz essas avaliações, e se tem muito discutido em muitos sistemas, e aqui no Brasil eu sei que já existem alguns colegas do Ministério interessados nisso, é a utilização de critérios, de multicritérios, que a gente chama, para poder fazer essas avaliações. Já existe ferramental disponível, até a própria ISPO dispõe de alguns guias de boas práticas para o estabelecimento de análise de multicritério. Um dos principais é definir claramente os critérios com a sociedade ou com os tomadores de decisão. E a gente teve algumas experiências interessantes de pegar, a partir dos próprios critérios que já estão definidos pela Conitec, e colocar as respostas, os resultados, e entender para cada participante, ou para cada grupo participante, e no final do dia, que é o importante, é para todo o grupo que participa da decisão, quais aspectos da avaliação de tecnologia em saúde, que é uma quantidade muito grande de informações, foi mais significativo, ou provocou mais dúvidas, ou precisa ser mais discutido, ou a gente precisa de mais dados, ou quais os aspectos que realmente estão bem estabelecidos e seriam altamente significativos na hora de tomada de decisão. Então, esse é um assunto, muito interessante para a gente observar agora, principalmente nessas doenças. Para dispositivos médicos também existe uma discussão interessante de muitos critérios, porque a gente tem também uma outra forma de avaliar o dispositivo. E eu acho que a gente caminhamos bastante, vamos caminhar mais ainda, mas o mais importante de tudo é que todos possam ter oportunidade de participar das discussões e de fazer as suas colaborações construtivas, né? Que acho que é isso que é importante para o processo, a gente ter uma discussão produtiva, construtiva, para que no fim do dia, todos nós, porque eu penso o seguinte, não é os pacientes, somos nós. Nós fomos, somos ou seremos de alguma coisa, paciente. Então, a gente está trabalhando por todos nós. Mesmo nós, aqui do meu lado, que são os técnicos que apoiam as avaliações, e que eu tenho um defeito muito ruim, que eu sou, além de ser sincera, você vê que eu já briguei com o Tony na frente de todo mundo, né? É ser imparcial. E sabe por que a gente tem que ser imparcial? Porque o que está em jogo é a vida de um irmão nosso. Então, a gente tem que ser imparcial. E o tratamento certo para o paciente certo na hora certa. Essa é a briga. E esse é o desafio que a gente tem para ajudar. Tá bom? Olha, eu falei 15 minutos, Tony. Tá bom? Olha, parabéns. Obrigada, gente.